E aí, beleza? Nesse vídeo você vai ver como calcular probabilidade. É bem tranquilo. Vem comigo, roda a vinheta. Gente, vem pro quadro aqui. Vamos fazer aqui então o seguinte, calcular probabilidade. A probabilidade de ocorrer um evento E, de um espaço amostral S, olha aqui a formulazinha, probabilidade de ocorrência do teu evento E é dado por número de elementos do teu evento dividido por número de elementos do teu espaço amostral. Isso aqui, tá? É a parte que te interessa calcular, tá bom? Seriam aí os casos favoráveis, podemos dizer assim. Favoráveis. E aqui seria o total de casos. Muito simples esse conceito, tá? Total de casos. A gente pode visualizar dessa forma. Alguns alunos gostam, se sentem mais compreensíveis, né? Eles compreendem mais assim, quando a gente fala dessa forma. Vamos ver um exemplozinho aqui, ó, bem tranquilinho. Lança um dado comum, tá? De 1 a 6. Qual é a probabilidade de sair um número par? Muito bem. Se eu estou falando de um lançamento de dados, olha aqui o meu espaço amostral. Ele vai ter 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tranquilão? O meu evento é sair um número par. Olha, vamos contar comigo? Quantos números pares nós temos? 2, 4 e 6. Então, tenho 3 elementos. Acabou a questão. Probabilidade, então, de acontecer isso é número de elementos do teu evento, 3, sobre o número de elementos do espaço amostral. Casos favoráveis sobre o total de casos. 3/6, que você querendo pode simplificar por 3, vai dar 1 sobre 2. Muito bem, gente. Alguma dúvida aqui? Se tiver, é só deixar nos comentários que eu te respondo depois. B. Né? Lancei um dado, qual é a probabilidade agora, então, de sair o número 3? Bom, um dado comum, claro, só tem um número 3, naturalmente. Então, para este evento aqui, ele vai ter somente um elemento, que é o próprio 3. Logo, a gente vai ter a probabilidade, então, sendo 1 sobre 6. 1 sobre o total. Tá lá. Muito tranquilo, gente. Agora eu quero calcular a probabilidade, no lançamento de um dado, de sair um número maior que 4. Quais são os números maiores que 4 num dado? O 5 e o 6. Então, esse evento aqui, ele tem só o 5 e o 6. Ou seja, ele tem 2 elementos. Acabou a questão, a probabilidade de ocorrer este evento, então, é 2, número de elementos do evento, ou casos favoráveis, sobre o total. Nós vimos lá o total é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 possibilidades. Podemos simplificar aqui por 2, encontrando, então, 1/3. Tá aí, gente. Não vai embora, não. Não acabou. Quero fazer mais alguns exemplos com vocês. Continua comigo. Deixa eu só apagar aqui rapidinho. Galera, já apaguei o quadro, já coloquei aqui os demais exemplos. Vamos fazer aqui juntos, então. Número 2. Uma moeda é lançada 3 vezes seguidas. Qual é a probabilidade de sair exatamente uma cara? Gente, formulazinha. Probabilidade de ocorrência de um evento é número de elementos desse teu evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Tá certo? Que é o N de S. Muito bem. Então, a gente precisa o quê? Logo de cara, calcular o total de possibilidades. Então, você vai lançar uma moeda 3 vezes seguidas. Quais são os resultados possíveis? Pessoal, você pode utilizar análise combinatória para fazer essa questão. Mas eu vou fazer pelo método mais rústico, né? Mas eu vou fazer ali caso a caso as possibilidades, porque não são muitas. Eu quero fazer pelo menos esse de uma maneira mais intuitiva para você perceber, tá? Vamos lá. Você jogou 3 moedas. As situações onde tem 3 caras seriam cara, cara e cara. A situação onde tem 2 caras somente. Então, cara, cara
e coroa, tá? Eu vou utilizar o K para representar coroa. Ou poderia ser cara, coroa e cara, tá vendo? Aqui foi o seguinte, coroa no terceiro, coroa no segundo. E agora, coroa no primeiro. Então, exaurimos as possibilidades de duas caras, tá vendo? Agora, uma cara só. Então, cara, coroa e coroa, ou coroa, cara e coroa, ou ainda coroa, coroa, cara. E temos também um caso com nenhuma cara. Claro, 3 coroas, tá bom? Esse é o total de possibilidades, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, meu espaço amostral, ele possui 8 elementos. Então, já podemos dar a resposta. Ó. Probabilidade de ocorrência aí de exatamente uma cara. Bom, eu vou ver aqui. Olha, o espaço amostral eu sei que deu 8, né? Total aqui. Em quantos casos tem somente uma cara? Nesse, uma cara. Neste outro e neste aqui. Aqui não tem nenhuma, aqui tem 3, 2, 2 e 2. Então, são 3 num total de 8. Pronto, já temos a nossa resposta. Beleza? Tranquilão, né? Muito bem. Vamos ao próximo. Terceiro aqui agora, gente. Ao escolher 3 pontos a seguir, olha aqui os pontos, qual é a probabilidade de que formem o triângulo ABC? Então, eu quero saber a probabilidade desses pontos formarem o triângulo ABC. De novo, vou insistir. Pensa na fórmula logo de cara, gente. Probabilidade de ocorrência de um evento é número de elementos do teu evento sobre o número de elementos do espaço amostral. Você sempre vai precisar calcular o total. Qual seria o meu total aqui, gente? O meu experimento, né, é escolher o quê? 3 pontos desta circunferência, pontos que estão demarcados aqui. No caso, são 6 pontos no total. Qual é o total de maneiras que eu posso fazer isso? Se eu devo escolher, então, 3 pontos de um total de 6 pontos, e repare que a ordem não importa, né? Porque, por exemplo, se eu pego o triângulo ABC, escolher os pontos ABC, o triângulo CAB é formado pelos mesmos 3 pontos. Então, BAC, ACB, BCA é tudo a mesma coisa. Estamos falando de um caso clássico de combinação simples. Aqui não tem jeito, pessoal. Vou ter que utilizar análise combinatória, tá bom? Então, o total de maneiras de escolher 3 pontos, que inclusive é o número de elementos do meu espaço amostral, ele vai ser o quê? Combinação de 6, são 6 pontos no total, 3 a 3. Vamos fazer essa continha? Fórmulazinha da combinação, 6 fatorial sobre 3 fatorial, 6 menos 3, 3. Então, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Tá bom, cheguei até o 3, já dá para cortar. Esse 3 aqui de trás eu vou cortar. O da frente eu faço a conta. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. E aí ficou uma coisa maravilhosa, né? Olha aqui, ó. Cortei, cortei. Sobrou só 5 vezes 4, 20. Então, na realidade, existem 20 maneiras de você escolher 3 pontos aí. Ou seja, existem 20 triângulos possíveis. Eu quero a probabilidade de formar o triângulo ABC. Gente, só tem um triângulo ABC aqui. Então, a probabilidade, a resposta agora, né, é 1, um total de 20. Eis aí minha resposta. É isso, pessoal. Não deixe de fazer a próxima lista com exercícios. Vai ser muito importante. Tá lá, você vai ver mais alguns exemplos, alguns exercícios. Tamo junto aí. Um abraço. Eu vou fazer manualmente, tá bom? Só para te mostrar. De novo. Você faz isso em 20 maneiras.